Oi, gente, tudo bem? A criatividade é uma competência extremamente importante nos dias de hoje, acho que você não tem dúvida disso. E você também deve achar que seu filho é uma pessoa criativa. Na verdade, tem uma pesquisa que a gente já fez com os seguidores do Tempo Junto, e 83% dos pais que a gente entrevistou considera que os seus filhos são criativos. Mas será que essa criatividade vai continuar na vida adulta? Então, olha só, os pais podem e devem ajudar os filhos a manter a sua criatividade. Por isso que hoje a gente vai falar de 7 atitudes certas ou erradas que a gente faz no dia a dia, muitas vezes sem querer, e acaba atrapalhando ou ajudando a criatividade do seu filho. E olha, gente, que o assunto de criatividade é imenso e está super relacionado à infância, porque um dos estímulos mais naturais da criatividade é o brincar, é a brincadeira. Inclusive, por isso que a gente trouxe esse assunto também para cá, aqui para o Tempo Junto. A gente pode falar, gente, sobre os mitos que fazem com que a gente imagine que criatividade não é para todo mundo, mas só para alguns privilegiados. A gente pode falar dos benefícios da criatividade na vida da criança e na vida do adulto. A gente pode dar dicas de como estimular a criatividade de várias maneiras, onde quer que você esteja com seu filho. Bom, é tanto, tanto assunto que não cabe num vídeo só aqui no nosso canal do YouTube. Por isso, a gente resolveu preparar uma semana inteirinha para falar com você sobre criatividade. A Semana da Criatividade Infantil do Tempo Junto. E como é que eu faço para participar dessa Semana da Criatividade? Bom, a gente vai deixar aqui na descrição e também vai aparecer aqui em cima um link para você poder se inscrever e só a partir dessa inscrição você vai ter acesso às nossas aulas ao vivo. Vai ser uma semana inteira de muito papo, de muito conteúdo sobre criatividade. Bom, mas, para a gente também não deixar esse vídeo muito comprido, vamos direto para a nossa primeira atitude, que na verdade é uma atitude errada. A gente vai começar com as erradas, né, Paty? Isso. Então, primeira atitude errada que a gente faz no nosso dia a dia, muitas vezes sem perceber, gente, e que faz com que as crianças vão reduzindo o seu potencial criativo, que é o criticar em excesso. Gente, a gente às vezes vira para o nosso filho e fala assim: como você é bagunceiro? Como você está banado? Por que você fez desse jeito? Por que você pintou fora da linha? E a gente vai criticando os nossos filhos sem perceber no dia a dia. Então, essa crítica vai fazendo com que a criança tenha, na verdade, medo de fazer algo diferente, algo criativo, porque ela não quer decepcionar a gente. Então, em lugar de criticar de uma forma muito dura, a gente vai criticar primeiro, não a criança, nunca a criança, mas aquilo que foi feito, o resultado ou o processo. E a gente pode criticar de uma maneira muito mais amorosa, muito mais gentil, sem ser um jeito duro, sem a menor gentileza. Vou dar um exemplo rapidinho. Em vez de falar, olha que bagunça que você fez com esses brinquedos, o seu quarto está sempre desarrumado. Por que a gente não fala? Vamos aproveitar esse momento para a gente guardar juntos os brinquedos e daí a gente vai deixar esse quarto super organizado rapidinho? Olha a diferença que dá. A atitude errada número 2 é o ambiente despreparado. O que é isso, Patrícia? É aquela casa cheia de não. Cuidado, vai sujar. Cuidado, vai cair. Não, não pode mexer aqui. Não, olha, não pode deixar bagunçado. Não, olha, você tem que brincar lá. Gente, quanto mais a casa tem não, menos a criança quer explorar, e quanto menos ela explora, menos criativa ela é. Então, a gente precisa criar, como adulto, né, condições para que a nossa casa seja um ambiente seguro, obviamente, mas aberto à exploração. Não precisa virar um caos, mas quanto mais a criança percebe que tem chance de explorar, mais ela vai exercitar essa atitude de explorar, e com isso, mais criativa ela vai conseguir ser. A nossa terceira atitude, também errada, que a gente faz no nosso dia a dia, é manter a criança ocupada. Gente, ao contrário do que a gente imagina, quando a gente lota a agenda da criança de atividades dirigidas, ou seja, agora você vai fazer aquilo, agora aquilo, agora aquilo, a gente não permite que a criança possa ser criativa. A gente não permite que ela possa tomar decisões sobre aquilo que ela quer fazer no tempo livre, no tempo de ócio. Sabe, ócio criativo? Isso é real e é muito importante para o desenvolvimento da imaginação e, consequentemente, da criatividade, que a criança tenha tempo livre para brincar, para não seguir nenhuma regra pré-determinada. Então,
Não mantenha a sua criança totalmente ocupada, sempre com atividade dirigida, sempre alguém falando para ela o que fazer. Deixe que ela tenha a oportunidade de decidir, de pensar e de resolver o que ela quer fazer no dia a dia dela. Gente, até agora a gente falou de 3 atitudes erradas. A gente vai falar sobre tudo isso com muito mais profundidade na Semana da Criatividade. Tem uma aula que é justamente sobre os inimigos da criatividade, o que existe, que acontece na vida, que faz as crianças perderem a criatividade ao longo do tempo. Então, a gente vai falar disso com mais profundidade, mas agora eu queria, então, falar das atitudes certas, sim? Porque a vida não é só feita de erros. Tem 4 atitudes certas que, se você adotar no seu dia a dia, você vai ajudar e muito seu filho a ser mais criativo. Vamos lá, a gente critica, mas a gente também elogia, gente. A gente elogia o que você faz aí na sua casa de bom. É. Então, a nossa primeira atitude certa, que a gente faz em casa também, sim, é estimular gostos e habilidades. Seu filho gosta de alguma coisa, ele mostra habilidade para alguma coisa, o ideal é que a gente incentive. Eu sei que talvez você faça isso, então faz disso um hábito. Meu filho, por exemplo, quando era bem pequeno, por causa de um álbum de figurinhas que a gente trouxe para casa e ele montou com o pai dele, ele ama dinossauros, mas ele ama num nível que não é assim, Tiranossauro Rex. Em casa o papo é sobre Oxalaia, sabe o que é isso? Então, é um dinossauro, Oxalaia. E a gente incentiva. Quando ele fez 9 anos, ele tem 11 agora, quando ele fez 9 anos, o presente de aniversário dele foi conhecer um grande paleontólogo brasileiro, só que é reconhecido internacionalmente, e a gente foi até a faculdade e ele mostrou e deu uma aula de paleontologia pro meu filho. Não teve nada de presente, mas foi essa experiência que a gente vai incentivando. E assim, aqui eu tenho 3 filhos e cada um tem um jeito diferente. Minha filha do meio adora contar histórias, então a gente está sempre incentivando, dando oportunidade para ela. No aniversário dela, a gente trouxe uma contadora de histórias que ela gosta muito, que deu uma série de dicas e sugestões para ela de contação de histórias. A minha mais nova gosta de desenhar, então a gente também está sempre possibilitando oportunidades para que ela desenhe, e assim a gente vai possibilitando aumentar a criatividade deles, estimulando os gostos e as habilidades. A nossa atitude certa número 2 é incentivar as perguntas. Por que isso, gente? Porque você já ouviu falar, acho que você no trabalho já viveu isso, né? Que uma solução boa para alguma coisa começa com a sua capacidade de fazer uma boa pergunta. Se você faz bem uma pergunta, você consegue ter mais chance de ter a solução. Aliás, fazer boas perguntas, às vezes, é bastante difícil, não é verdade? A capacidade de fazer uma pergunta, de formular uma boa hipótese, de questionar o que existe, não ficar conformado com aquilo que lhe é dado, né, é garantido, tudo isso vai incentivando o raciocínio da criança, a possibilidade de imaginar novas soluções, e isso faz dela uma pessoa mais criativa. Emendando nisso que a Paty falou, a nossa terceira atitude certa é você deixar que ele elabore respostas para as perguntas que ele faz e para outras perguntas também. A gente não precisa mostrar para o nosso filho toda hora que nós somos os donos da verdade, que a gente conhece tudo, que a gente sabe tudo. É muito melhor a gente incentivar que ele mesmo procure respostas, que ele mesmo elabore o que ele quer fazer. Então, se ele vem com uma pergunta, em vez de dar resposta, você fala assim: o que você acha? O que você imagina que pode ter acontecido? O que você acha que você pode responder nesse momento? Todas essas oportunidades de resposta são oportunidades de criatividade. Na verdade, você está fazendo novas perguntas para ele, para a partir das suas perguntas estimular que ele pense em outros caminhos, né? Exato. E vale para tudo. Assim, vou dar outro exemplo, porque aconteceu isso ontem em casa. Eu estava com a minha filha, com a Cururuca, que é minha filha do meio. Ela estava com uma dúvida, que era uma dúvida que não era prática, era uma dúvida de: é certo ou errado essa atitude? E aí a gente entrou nessa conversa e eu fui puxando dela a resposta do que ela achava se uma atitude era certa ou errada. Ou seja, não precisa ser só coisas concretas, coisas mais abstratas também as crianças podem elaborar suas respostas. Exatamente. E aí, emendando, a nossa atitude certa, número 4, é apresentar para o seu filho a novos lugares e culturas. Gente, quando ele conhece o que é diferente, o que não é ali da sua própria bolha, primeiro que ele vai abraçar mais a diversidade. E a diversidade, por si só, é um conceito extremamente relevante para a vida, né? Para a gente saber lidar com o outro e tal. Mas quando você conhece o outro com mais profundidade, através de viagens, de museus, da literatura, do cinema e tudo mais, você vai ampliando o seu repertório. Você vai entendendo que tem jeitos diferentes, às vezes, até de abordar
o mesmo assunto. E você não precisa ficar, por exemplo, a mitologia grega, mas e a mitologia africana, né? O que tem de rico nas diversas culturas? Quando seu filho vai vivendo isso mais, o seu próprio repertório amplia e ele tem mais informação, mais capacidade de criar inovação a partir daquilo que ele conhece, porque a gente, vamos combinar, né? A gente só cria alguma coisa a partir daquilo que a gente conhece, a partir da nossa própria experiência. Então, gente, com isso a gente acaba o vídeo hoje. A gente falou das 7 atitudes certas e erradas que você pode ter para conseguir estimular a criatividade do seu filho. Eu vou reforçar o convite para quem está interessado nesse assunto e está preocupado em ter crianças criativas que virem adultos criativos e possam usar essa criatividade na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E, gente, isso vale para tudo, tá? Não é só para as carreiras tidas, por exemplo, criativas, né? Publicidade, não. Um engenheiro, um advogado, todo mundo pode ser criativo. Elas precisam ser criativas. Precisa ser criativo. Exatamente. Aproveita e divulga esse vídeo e esse assunto para quem você conhece. Compartilha, vamos ter mais gente nessa discussão, vamos botar mais gente falando sobre a importância da criatividade e, aliás, para poder, então, você falar mais e pensar sobre isso, a gente vai deixar um vídeo aqui, que são 7, aqui ou aqui, eu nunca sei, gente. Aqui! Vai estar aqui no meio, embaixo da gente, no meio, vai aparecer, você vai ver. Um vídeo com os 7 motivos do porquê que você tem que incentivar a criatividade do seu filho na infância, tá bom? Complementando tudo que a gente já falou hoje. Tchau! Tchau!